Apesar de estar descascando aqui esses filmes, hoje eu pretendo voltar um pouco no tempo, fazer uma espécie de homenagem ao que já foi o cinema de super-herói e o que ele pode voltar a ser se tiver uma espécie de reimaginação desse sistema, de como ele é hoje, e de entregar nas mãos principalmente dos diretores e não dos produtores e dos estúdios que enxergam esses filmes como realmente parques de diversões, como uma forma de lucrar insanamente destruindo a arte. O mestre Martin Scorsese, ele é constantemente mal interpretado, não só ele, como Coppola e outros cineastas importantes, quando dizem que o cinema de super-heróis tem atrapalhado o cinema, que não é nem cinema direito, é montanha-russa, sei lá qual o conceito, mas a base no que ele quer dizer e o que as pessoas ficam irritadas e melindradas porque amam seus bonecos e coisas do tipo, é que o cinema de super-herói ele funciona hoje em dia por uma espécie de padronização que emburrece as pessoas e que mantém elas longe de outros tipos de produção das salas de cinema. Quando estreia, sei lá, Homem-Formiga 17, esse filme ocupa 10 salas de cinema, enquanto outras produções, sei lá, ficam com uma sala ou alguma coisa do tipo. E as pessoas são incapazes de ouvir esses gênios e, cara, talvez ele tenha razão e tal. Uma dessas pessoas é o senhor Rodrigo Fonseca, que é um grande defensor do cinema de super-heróis até hoje, até filmes que, assim, nem os próprios diretores defendem. Ele tem a cara de pau de escrever críticas elogiosas. E como um cara culto como ele é, eu acho isso um desserviço, né? Podem ver aí, inclusive, momentos marcantes no Arena no Set, programa dele defendendo esses filmes. De um lado, a gente tem um crossover entre dois super-heróis que venderam milhões de exemplares. Do outro, a gente tem um supergrupo que virou uma espécie de signo das lutas antirracistas desde os anos 60, quando Stan Lee trouxe a cultura pop para um universo mais juvenil, aproximando as histórias em quadrinhos das lutas identitárias ali da geração Flower Power, do movimento hippie e de várias questões que transformaram o mundo dos anos 60. Esse é o início da terceira temporada do Momento Crítico. Primeiro tema, super-heróis, um tema, né, sem ser diretor, ator um pouco fora do comum aqui do Momento Crítico. Antes de começar, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever, aquela coisa toda, ativar a notificação, que a gente vem com tudo aí nessa terceira temporada. Lembrando que esse episódio faz parte de algo muito maior, que inclusive já virou um livro. Esse aqui, Momento Crítico, já falei muito dele, tá no site. Isso daqui funciona como uma extensão do que acontece no site. O site é onde o 7x7 começou, onde estão as críticas publicadas, playlists, bios. Enfim, é muito mais do que só o Momento Crítico aqui, tem o Instagram também, com postagens diárias. Então não deixa de acessar o site, o link tá aqui na descrição, o Instagram. A gente precisa desse apoio. Tenho certeza que vocês vão gostar não só do que tem aqui, mas dos conteúdos de lá também. O grande problema hoje no cinema de super-herói é a falta de autoria, assim. Por exemplo, você pega filmes da Marvel atuais, existe uma linha de produção, assim, tem os diretores que são meio marcantes, assim, que são todos horrorosos, mas que eles funcionam dentro desse contexto da Marvel, sei lá, Irmãos Russo, Joss Whedon, o cara que fez o Homem-Aranha, eu me esqueci agora o nome dele, o André, com certeza é fã de John Watts. Desde criança. São vários diretores, inclusive alguns diretores que tinham algum tipo de autoralidade, mas que entraram para esse circuito da Marvel e ficaram pessoas mais imbecilizadas, como por exemplo Taika Waititi, que esse o André odeia. Temos alguns exemplos assim que destoam. Por exemplo, o Sam Raimi é um cara que conseguiu ir pra Marvel e fazer um filme com um pouco das marcas dele, mas ainda assim é um filme que tá muito travado a conceitos da Marvel, tipo multiverso e tal. E aí é um grande exemplo, que é o único filme de super-herói hoje que realmente se sustenta e que eu vou pro cinema, que é o Batman, que é o Matt Reeves, que é um diretor que
que hoje faz esses grandes filmes de blockbuster com um nível de autoralidade, fez a trilogia Planeta dos Macacos, fez o primeiro Batman, que é sensacional, que resgata toda a aura do personagem de Gotham City depois do que Christopher Nolan fez com o personagem. Né? Christopher Nolan, inclusive, é um dos responsáveis por essa padronização, essa coisa feia. Os filmes de super-heróis se tornaram feios, assim, sabe? Eles perderam um pouco de cor, perderam o estilo, porque o Nolan ele é um diretor tão quadrado e ele criou esse padrão que esse filme virou meio que... Esses filmes dele viraram meio que a espécie do que... O que há de melhor no filme de super-heróis, sendo que o 2 até se salva por uma boa performance do vilão, do Coringa, mas são filmes, assim, sem nenhum tipo de inventividade. E é o que é o cinema super-herói hoje, não tem inventividade. E hoje o programa é um retorno a um período em que esses filmes estavam, baseados em HQ, estavam ainda engatinhando, e os estúdios deram liberdade para diretores como Sam Raimi, no Homem-Aranha, como Ang Lee, no Hulk, como Guillermo del Toro, no Blade, como o próprio Bryan Singer, começou no X-Men e depois fez o Super-Homem dele. Enfim, vários diretores importantes, com marcas autorais fortes, e que tiveram liberdade para fazer filmes que não são filmes de algum estúdio ou de alguma franquia que esse filme precisa ele conectar com esse, porque daquele. Não, são filmes de carreira e tal, e que hoje é algo impossível, assim. Você não vai ver nenhum desses diretores no comando de, sei lá, Shang-Chi 3, porque o cara vai perder tempo fazendo uma porcaria dessa. Os caras não precisam de dinheiro. O que eu proponho aqui é uma chance de olhar com mais boa vontade, né? Muita gente tem rejeição total a esses filmes de super-herói, porque são uma coisa mais infantil e tal, mas eu acho que esses diretores, eles dialogaram com uma estética mais... Alguns com uma por exemplo, o Ang Lee, o trabalho dele é tipo como se fosse uma HQ em movimento, o filme dele do Hulk. Outros fazem filmes mais sombrios, mas não uma coisa quadrada como o sombrio do Nolan. É um sombrio que tem tudo a ver com o personagem, que traz uma estética mais retrô e tal, e que faz falta hoje em dia. Então, nem tudo é ruim, nem tudo é bom. Aqui a gente traz o que há de melhor. Miau. Gustavo, escrevendo esse roteiro, cara, eu parei muito pra pensar em filme de super-herói, porque eu particularmente gosto muito da estética da DC. Principalmente, você criticou, mas eu gosto bastante da estética meio dark do próprio Batman Begins, da trilogia toda. Mas esse super-herói mais dark, que não é um cara, por exemplo, bonzinho, como você sabe que ele vai salvar o mundo, que não é a parada. Essa estética mais dark, você acha que ela sumiu? Tu acha que ela não tem mais espaço no filme de super-herói contemporâneo? O que tu acha disso? Não acho que ela sumiu, até porque o filme do Batman novo, ele não tem nada de... Ele é totalmente dark, ele é filme até meio grunge, assim, em termos de estética, tanto que tem Nirvana na trilha sonora. O Bruce Wayne é muito mais trágico e contido do que, por exemplo, do Nolan. Do Nolan é meio que um cara rico que veste uma roupa à noite, assim. Então, acho que tem espaço. O que talvez não tenha espaço é que para diretores que tenham talento para fazer esse tipo de trabalho, façam esses filmes, assim, como tinha antigamente, né? Você tinha mais espaço para fazer filmes mais reflexivos, como o Sam Raimi teve o espaço dele para fazer a trilogia do Homem-Aranha, principalmente o Homem-Aranha 2, que é um filme, assim, tanto o Homem-Aranha 2 como o filme que eu vou discutir mais a fundo daqui a pouco, são filmes existencialistas, assim, que fogem dessa coisa pop. Sei lá, James Gunn é um grande exemplo, um diretor correto até, eficiente na estética dele, mas que faz um trabalho para crianças de 10 anos. E tudo bem, assim, acho que o filme de super-herói tem que ter esse espaço também, mas não é a minha preferência. Hey, that's mine.
Antes de entrar na crítica principal, esses foram os 3 filmes que estruturaram esse episódio. Homem-Aranha 2, como eu citei, faz parte de uma trilogia perfeita, desde o primeiro filme, que é uma construção do personagem, da mitologia dele. O 2, que é o mais endeusado e tal, e com méritos. E o 3, que é uma obra-prima subestimada. Hulk, do Ang Lee, que é talvez não, é com certeza o filme mais ambicioso já feito, baseado numa HQ, filme de super-herói, em termos estéticos, em termos de realmente adaptar uma história em quadrinho para o cinema. E é um filme também super subestimado. E por último, Superman, O Retorno, que também é um filme... Tá vendo? Todos esses filmes... Os filmes bons são subestimados, assim, né? O Rodrigo... Não, o pior é que o Rodrigo gosta desse filme. Mas o Superman, O Retorno, que é do Bryan Singer, e que é uma espécie... Foi um retorno, assim, muito marcante do personagem pro cinema, e que decepcionou alguns justamente por fugir um pouco das normas e da mitologia que havia sido criada lá na década de 70, se eu não me engano, com Richard Donner. E, claro, para quem conhece o site, tem mais 4 filmes nessa playlist que estão lá no site, né? Uma playlist com 7 filmes, mais 4 indicações imperdíveis. Could you pay me in advance? Eu me lembro de ter ido ao cinema em 2006 para ver esse filme, Superman, O Retorno. Obviamente não me lembrava de porra nenhuma do filme. Só me lembrava que eram os atores e de algumas cenas específicas. E eu sabia também que o filme tinha uma fama... Ele tem uma fama muito ruim, assim. Tanto o ator que interpretou o Super-Homem, o Lex Luthor é interpretado pelo Kevin Spacey, que é um cara que meio cancelado e tá voltando agora. Enfim, não foi uma adaptação que decolou. E aí eu fui ver o filme e fiquei muito surpreso, assim. Fiquei realmente impressionado com o trabalho do Bryan Singer, que já tinha uma experiência, que ele fez o X-Men 1 e o 2. Acho que fez outros depois, mas principalmente esses, que são filmes fundamentais para a história aí do cinema de super-herói. E é um filme extremamente melancólico, assim, ele não tem nada dessa coisa pop ou celebratória, assim. O Superman, óbvio, quando ele é uma figura quase de uma divindade, mas o filme retrata, o roteiro é especialmente, ele acerta especialmente nisso, nesse retrato de que esse personagem nunca vai ser feliz por completo, tanto quando ele é o Clark Kent, tanto quando ele é o Super-Homem. Porque quando ele é o Clark Kent, ele não pode admitir, por exemplo, a paixão dele, porque isso interfere, por exemplo, dizer a identidade dele. E como Super-Homem, ele não pode se colocar no papel de humano, ele tem que estar sempre em função do universo inteiro. Então é um cara extremamente solitário, que sente coisas, mas não pode expor. E o filme ele traz isso numa estética meio retrô, tem principalmente no jornal que ele trabalha, os tons de sépia, assim, uma coisa bem da época. E também é um filme com tons bastante frios e que tem cenas assim que ele tem uma direção bem solene de apreciar o voo ali do solitário daquele personagem, muito mais do que apreciar os superpoderes. Tem cenas de ação, principalmente uma que envolve um avião que é assim, impressionante. Mas é um filme que termina e você fica assim, meio com uma sensação de quase vazio, assim. E acho que assim, não é o tipo de coisa que você espera num filme de super-herói, do Superman, então, que é o cara mais poderoso e tal. Mas eu, como não tenho nenhum tipo de relação com esse personagem, eu tenho os meus bonequinhos e quadrinhos, eu avalio o filme pelo que ele se propõe a fazer. E esse filme, por mais que ele se afaste talvez um pouco do que as pessoas esperam do Superman, ele é perfeito no que ele se propõe. You're insane. No! No, the other thing.
Superman will Agora, algumas curiosidades sobre esse movimento. Em Hulk, o diretor Ang Lee decidiu estruturar o filme como se fosse uma HQ viva, usando telas divididas e cortes simultâneos, algo que confundiu o público na época, mas hoje é visto como extremamente ousado. A famosa cena do trem de Homem-Aranha 2 foi feita com uma combinação de efeitos práticos e digitais, e ainda hoje é considerada uma das melhores sequências de ação do gênero. E o traje do Dr. Octopus tinha tentáculos parcialmente reais, operados por uma equipe de marionetistas no set. Watchmen era considerada infilmável por décadas, principalmente por causa da complexidade narrativa da HQ de Alan Moore. Zack Snyder recriou vários quadros da HQ exatamente como no original, plano por plano. Mas o final do filme foi alterado em relação aos quadrinhos, gerando debate até hoje entre fãs. Enfim, falei bastante o que eu achava sobre o assunto, o que eu acho que deve mudar, o que eu acho que dava certo. Espero que Rodrigo Fonseca, nosso colega aqui, coloque a mão na consciência, e outras pessoas também, como o senhor, como é que é o nome dele? Kevin Feige, que é o chefão da Marvel. Sei que não vai mudar absolutamente nada. Estamos fadados a ver os filmes de herói piorarem, mas o que temos é a playlist que está especial aí, como eu já mencionei. E já falando da playlist, entrem no site, vejam as críticas, não se esqueçam de se inscrever, de ativar as notificações, de deixar o like. E se você por acaso discorda, gosta do Homem-Formiga 19, do Doutor Estranho 12 e desses filmes que saíram nos últimos, 6 anos da Marvel, da DC, tirando o Batman, deixa aqui o comentário. Vai ser um prazer discutir com você. Até a próxima.